som. Gênesis, 3º capítulo. Nós vamos do 1º versículo até o último, em nome de Jesus. Gênesis 3, do 1 ao 24. Amém? Diz assim a palavra de Jesus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à pergunta: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário, morrerão. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e com ele comeu. Quando a mulher... Então, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. E com isso entrelaçaram-se folhas de figueira, e fizeram algo para se cobrir. E quando o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? O homem respondeu: eu vou te ouvir no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei para que você não comesse? E o homem disse: foi a mulher que tu me deste, para comigo, que me deu o fruto da árvore, e eu a comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, por ter feito isso: maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as dores de parto, com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente ele declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu a árvore da qual eu ordenei para que você não comesse, maldita será a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirada, porque você é pó, e ao pó você voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela tem o nome de mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual ele foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade da gente refletir agora um pouco mais no segundo momento sobre a sua vontade para nós. Que o Senhor continue revelando aquilo que o Senhor deseja à sua igreja, que o Senhor continue movendo os nossos corações para sermos direcionados por Ti, pela sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Nós estamos numa série de mensagens. Nessa série, nós estamos na série da Jornada da Salvação, que tem como ideia começar desde a criação até o retorno de Jesus e a nossa nova vida na Nova Jerusalém que Cristo nos prometeu. E durante essa série, cada episódio vai ser um degrau nessa escada, nessa jornada, com a gente vendo a vontade de Deus para as nossas vidas e como Deus trabalha nessa jornada de salvação para nós. Semana passada a gente meditou em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, onde a gente refletiu sobre a criação de Deus. A gente viu que Deus criou tudo perfeitamente bom. As coisas eram perfeitas, o universo estava alinhado. O homem amava a mulher e a mulher amava o homem. As criaturas estava tudo perfeito. Era uma criação harmoniosa. O Senhor Deus visitava sempre Adão e Eva. Tudo foi feito nessa criação boa, de um Deus que é bom, de um Deus que não quis ficar só para Ele, mas por amor e misericórdia decidiu criar um universo, um mundo da qual você e eu nasceríamos, e Ele demonstraria a misericórdia a esse mundo. Então nós vimos semana passada que desde a criação, Deus está mostrando essa graça, essa misericórdia, a criar um universo do qual Ele não precisaria ter criado. Deus já se bastava. Deus já era suficiente, Deus já era pleno, mas na criação, no haja luz, Deus decide sair da sua plenitude, para através da palavra, para através da criação, demonstrar misericórdia a seres que seriam e foram criados por Ele. Mas nessa manhã, nesse segundo episódio da Jornada da Salvação, a gente vai ver um dos episódios mais sombrios e mais tristes da história da Bíblia, que é o relato da queda da humanidade. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem diversas dúvidas, tem diversos questionamentos, vê diversas metáforas e imagens estranhas nesse relato. É uma serpente que fala, é uma árvore que dá conhecimento, são um homem e uma mulher que está nu num jardim. É um jardim que chama Éden, que o significado tem como prazer, delícia, o jardim das delícias, dos prazeres em hebraico. São imagens extremamente incomuns, é uma história extremamente diferente, que muitas vezes faz a gente ficar sem entender do que isso está falando. O que isso que está querendo dizer? E diante desse relato, existem perguntas que permeiam o nosso coração. Como a pergunta de $1 milhão, que talvez, com certeza, você já fez, em alguma madrugada da sua vida. Por que Deus plantou a árvore, se Ele sabia que Adão e Eva iam comer? Por que Deus deu o fruto, se Ele sabia que Adão não ia resistir? Por que Deus permitiu o mal, se Ele poderia acabar com ele? Por que existe sofrimento? Por que o mal existe? Era só não ter colocado essa bendita árvore, a gente ia estar até hoje, batendo palma, cantando, no jardim, feliz. Para que a árvore? Para que o pecado? Para que a queda? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? E hoje a gente vive nesse mundo colapsado. Tudo está distorcido. Os relacionamentos entre pessoas estão distorcidos. O relacionamento da natureza com o mundo está distorcido. O relacionamento dos homens com Deus está distorcido. O pecado gerou distorções em todas as coisas. A gente vive num mundo em que estamos suscetíveis à morte, a catástrofes, a doenças, a tristezas, a frustrações. Todos os dias existem crimes, existe o mal no mundo, existe sofrimento. E a nossa questão é: por que disso? Até quando vamos sofrer? Como pode existir um Deus bom se existe mal? Como pode existir um Deus bom se há sofrimento? Para que a bendita árvore? E nessa manhã a gente vai tentar juntos olhar da perspectiva bíblica, não só do porquê Deus plantou essa árvore, mas do principalmente o que Deus estava planejando com essa árvore, que é o mais importante para a gente refletir nessa manhã de sábado.
Em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, você pode responder de maneira clara e direta, simples. A primeira possibilidade de resposta é a resposta mais famosa, é a resposta mais natural, é a resposta que mais damos de bate-pronto. Ora, Deus deixou a árvore por causa do livre-arbítrio, para que Adão e Eva não fossem robôs, para que Adão e Eva tivessem a escolha, para que eles fossem capazes de decidir. Deus não cria robôs, Deus não cria pessoas sem capacidade de escolha. Por isso, ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma ordem. Estava na mão de Adão e Eva obedecer ou não. E ele plantou essa árvore para que fizesse isso, desse a possibilidade do homem ser um agente livre. E essa é a primeira interpretação para isso. Mas eu quero fazer você refletir um pouquinho mais fundo. Eu vou exigir e provocar um pouco mais do seu intelecto e daquilo que você tem aprendido com a gente. Se a ideia de Deus com a árvore era criar agentes livres, era criar o livre-arbítrio e era criar Adão e Eva com a possibilidade de escolher entre o certo e o errado, e eles só são livres por causa disso, então significa que no céu vai ter que ter outra árvore para a gente continuar sendo livre? Então significa que no céu a gente vai precisar ter de novo a capacidade de pecar para que a gente seja livre? Porque se a árvore significa que Deus não cria robôs, então o que no céu seremos? Se não haverá mais árvore, se não haverá mais capacidade de pecado, e não haverá mais Satanás para enganar. Não faz sentido. Entendem? Porque se a árvore foi criada para que a gente fosse livres para escolher, e é isso que Deus quer, uma natureza livre, então no céu seria igual. E aí daqui a pouco a gente pode acreditar, como alguns teólogos acreditam, que o mundo é cíclico. E talvez a gente não esteja na primeira queda, talvez possa ser a segunda. Porque no céu vai ter de novo essa árvore, e com essa árvore de novo a capacidade de escolher. E se tiver a capacidade de escolher, a gente pode cair. E pode acontecer toda essa história de novo, e num ciclo infinito. Mas talvez isso mostre que o real motivo da árvore estar plantada lá não é simplesmente dar ao homem a capacidade de escolha, visto que no céu só teremos o bem para escolher. Logo, o nosso próprio conceito de liberdade às vezes é errado. Às vezes a gente acha que liberdade é ter a capacidade de escolher o pecado. E quando a gente não tiver o pecado no céu para escolher, então nós não seremos mais livres, pelo contrário. Porque Cristo redefine o que nós acreditamos como liberdade, onde liberdade é nós servirmos a Deus. Liberdade não é fazermos o que queremos, mas liberdade é escutarmos a vontade de Deus e cumprirmos. Isso é ser livre, é ter a capacidade de continuar nos caminhos de Deus pela graça dEle. Por isso, o relato da queda diz muito mais do que um homem que tinha a capacidade de escolher e escolheu errado. Mas diz muito mais de um Deus que criou uma criatura, que embora ele soubesse que ela cairia, não deixou de criá-la. E o maior afetado pela queda de Adão não foi Adão, mas foi o próprio Cristo. O Cordeiro, onde Apocalipse 13 diz que foi morto antes da fundação do mundo. Então, te inserindo mais nessa história geral, a gente consegue perceber que quando Deus permite a queda, ao mesmo tempo Ele está ordenando a própria morte. Quando Deus coloca a árvore no meio do jardim, Ele também está colocando uma árvore no Gólgota, a cruz, da qual Ele se crucificaria pelos pecados de Adão. Então, o maior afetado pelo pecado não sou eu, não sou você e não é Adão, mas é o próprio Deus, que mesmo sabendo de uma criatura que cairia, ainda assim a criou, para demonstrar amor e graça do qual Ele sofreria pelos pecados da humanidade. Por isso, no relato da queda, não é quando a missão de Deus falha. A história da queda não é um acidente de percurso. Deus não foi pego de surpresa. Não aconteceu sem querer. Opa, foi só deixar Adão sozinho 1 minuto que comeu do fruto. Não.
Mas tudo diante de um Deus soberano e glorioso. Ele não só sabe o que vai acontecer, mas Ele planeja o que vai acontecer. E no relato da queda, eles também estavam fazendo o relato da salvação. Por isso, em primeiro lugar, com a visão da queda da humanidade, nós não vemos um plano que falhou, mas nós vemos um plano que só está começando, aonde se consumaria na cruz, no sacrifício perfeito de Jesus. Por isso, a gente vai ver e vai fazer alguns movimentos nessa manhã para entender esse texto. E em primeiro lugar, a gente vê da onde surge o mal. O mal justamente surge dessa distorção da palavra de Deus. A gente vê no versículo 1, o diabo perguntando a Eva: será que foi isso mesmo que Deus disse? A tentação vem da distorção da vontade de Deus para nós. A tentação vem da distorção de Satanás de falar: é isso que Deus disse? Ou é isso que você quer fazer? E eu consigo ver nesse relato que mesmo que Deus nos coloque num ambiente perfeito, num ambiente de circunstâncias favoráveis, num ambiente onde não há problema algum, ainda assim cairemos. É um relato que mostra desde o começo que nós, enquanto humanidade, somos incapazes de sermos santos por conta própria. Mesmo eles sendo perfeitos, mesmo eles estando na presença de Deus, mesmo eles estando num jardim glorioso, eles ainda assim caem. O relato de Gênesis 3 mostra que mesmo numa criação perfeita, é impossível o ser humano se manter santo por conta própria. É impossível o ser humano permanecer fiel a Deus por conta própria. Mesmo que ele tenha sido criado perfeito, mesmo que ele tenha sido criado sem mancha, mesmo que ele não tenha pecado no coração, o relato está mostrando claramente que é impossível o ser humano permanecer de pé sem que haja uma ação imerecida por graça nele. Deus está mostrando em Gênesis 3 que a única maneira dos homens serem salvos é através de um favor imerecido, é através de uma misericórdia que seria dada. Porque mesmo naquele ambiente perfeito, Adão peca, que mostra que é só pela graça do sacrifício de Jesus que somos incapazes de pecar. Por isso, a reflexão que a gente tem quando a gente olha o texto, como vimos em primeiro lugar, não é que o plano falhou, e em segundo lugar, somos incapazes de sermos santos pelas nossas próprias forças. Somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. Somos incapazes de fazer o que Deus manda. Somos incapazes de obedecer a Deus. Somos incapazes de sermos justos. Ou seja, mesmo que Deus te coloque num jardim perfeito, mesmo que Deus te dê toda a árvore para comer, mesmo que Deus te faça glorioso, você ainda assim rejeitará Deus. É sobre isso que a história está falando. Sobre um homem e uma mulher que, independente das circunstâncias, vão rejeitar Deus. Porque a única maneira de nós aceitarmos a Cristo é Ele correndo atrás da gente por graça e misericórdia, nos mantendo de pé. Por isso, desde o princípio, é uma história sobre graça e uma história sobre a incapacidade humana. Por isso, eu quero refletir com vocês algumas aplicações práticas. É normal na nossa vida, quando a gente está pecando, quando a gente está errando, quando nós questionamos a Deus, nós culparmos as circunstâncias. A gente culpar os ambientes. A gente fala: mas se eu estivesse num ambiente melhor, eu não faria isso. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria lidado assim. Se eu tivesse um chefe melhor no trabalho, eu não seria esse funcionário. Se eu tivesse um professor melhor, eu teria ido melhor na prova. Se eu tivesse um ambiente favorável, se eu estivesse cercado de circunstâncias favoráveis, eu seria diferente, eu seria melhor. Se tal coisa tivesse acontecido, eu teria agido diferente. Se isso acontecer, eu melhoro. Se isso acontecer, eu faço. Se isso tivesse rolado, eu teria mudado. Mas o relato de Gênesis é um balde de água fria, que mostra que mesmo nas circunstâncias favoráveis que eu e você pedimos, e justificamos os nossos erros, ainda assim erraríamos.
Por isso é uma frase de um pregador fantástico que ele fala: mesmo que não exista mais ninguém, mesmo que não exista diabo e demônios, mesmo que eu esteja sozinho, entre só eu e eu, ainda assim eu estaria com o meu maior inimigo e seria o mais cruel e vil pecador. Por isso o relato de Gênesis é essa história, onde existe um problema da humanidade, que é uma humanidade soberba que rejeita Deus. É uma humanidade que prefere torcer a palavra de Deus, torcer os mandamentos do Senhor, do que permanecer em obediência, porque já está claro que não conseguimos. O Adão, que em Gênesis 2, quando olha para Eva, inclusive faz uma música, escreve um poema: ah, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Está parecendo um poeta lindo, Camões falando. Só que um capítulo depois é o que aponta o dedo e fala: ó, essa mulher aí que tu me deu. A Eva que nasce gloriosa, escutando a voz de Deus, saindo de um milagre. É agora a Eva que culpa as decisões no diabo. Agora, depois da queda, o nosso coração foi exposto diante de Deus e foi revelado a nossa natureza caída. Somos orgulhosos, colocamos a culpa no outro. A criação que era perfeita se maculou por causa da humanidade. E a criação boa de Deus se corrompeu. E por causa disso nós vivemos nessas dores. Por causa disso, ficamos 2 horas esperando o metrô. Por causa disso, sofremos todos os dias com os preços, sofremos com as polarizações, sofremos com a possibilidade de ser o nosso último dia a qualquer instante, sofremos com a real e clara verdade que um dia morreremos. E não só morreremos, mas até o dia da morte sofreremos. Um filósofo chamado Clóvis de Barros, ele fala de maneira muito assertiva uma coisa: que ele não lembra de ter sofrido antes de nascer. E tem a total certeza que quando ele morrer, também vai parar de sofrer. Mostrando que essa vida, no relato da queda da humanidade, mostra uma vida de sofrimento. Uma vida onde todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus e decidem escolher por conta própria o que é certo e errado, tem um caminho de sofrimento pela frente, de dor e um final de morte. E essa é a realidade que enfrentamos. Essa é uma realidade que está diante de você e de mim. E outra reflexão prática que eu quero trazer para você é que não importa o que você faça, essa realidade não mudará. Não importa o quanto você jejue, não importa quantas campanhas você faça, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você venha ou deixe de ir à igreja, você vai continuar sofrendo. E um dia vai morrer. Não importa o quão crente você seja, não importa se você leia a Bíblia, se você faça teologia ou não, não importa se você sirva mais ou sirva menos, a realidade é que não tem como mudar esse cenário. Iremos morrer e sofrer. Talvez diante disso você, assim como eu, está pessimista, está triste. E a primeira postura que a gente pode responder a essa realidade de morte e sofrimento é falar como o mundo fala, já que não sabemos o dia de amanhã, que vivamos como se fosse o nosso último dia. Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, se essa vida é só dor e sofrimento, vamos aproveitar ao máximo os minutos de prazer que nós tivermos, porque não sabemos quando é o último. E isso faria sentido se o texto terminasse desse jeito. Mas com a sua Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, ele declara ao diabo: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a semente ou a descendência e a descendência dela, que lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós vemos em Gênesis um Deus que nunca perdeu o controle da história. E além de um Deus que nunca perdeu o controle da história, a gente vê no relato de Gênesis que não importa o que a humanidade faça, é impossível frustrar os planos de Deus.
Talvez você possa pensar, Adão e Eva acabou com as coisas, Adão e Eva destruiu as coisas, agora já era, agora acabou, deu ruim. O que era para ser de um jeito, Adão e Eva destruiu. Mas eu venho falar para você que você está equivocado, porque não existe nada que seja capaz de frustrar os planos de Deus, nem a queda da humanidade. E a prova disso é que desde o princípio Deus já tinha determinado o sacrifício de cruz na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, da qual ele acabaria com os efeitos e o poder de Satanás para sempre. Por isso, quando a gente olha para esse relato, a gente consegue ter paz no coração, de que mesmo com as nossas falhas, os nossos desacertos, mesmo com os nossos pecados, nós não somos capazes de afetar o plano de Deus e a graça de Deus sobre nós. Adão, ele não é mais poderoso do que Cristo, por isso o pecado de Adão não é suficiente para destruir o plano de Deus, mas ele só ressalta mais ainda a graça em Jesus Cristo. E eu vou pedir para você, já caminhando para o final dessa reflexão, abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler um trecho muito famoso, onde o apóstolo Paulo, ele olha para essa história de Gênesis 3, e ele vai interpretar essa história na visão de Cristo. Então abra sua Bíblia em nome de Jesus, Romanos capítulo 5. Amém? Nós vamos, a partir do versículo 12 em diante. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte veio a todos os homens porque pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, mesmo assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, que na verdade prefigurava aquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. De modo que não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência de um pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. E se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como só uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como, por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um só homem, muitos são feitos justos. Talvez, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente sofre, a gente olha para Adão e o responsabiliza. Talvez a gente continue olhando para Adão e tudo que Adão nos trouxe. E a grande vontade nossa, na hora que a gente ir para o céu e dar de cara com Adão, é a gente falar umas poucas e boas para ele, de todo o sofrimento que ele nos trouxe. Mas a verdade é que essa história só mostra que seja Adão, seja o Gustavo, seja quem for, teria sido da mesma forma. E não só isso, mas essa história de Adão mostra não só o pecado que toda a humanidade recebeu, mas mostra que não existe mais desculpa para a humanidade, uma vez que Jesus Cristo foi apresentado. Por isso, uma vez que você teve um encontro com Cristo, você não precisa mais continuar olhando para Adão e para o que o Adão fez, porque o que Cristo fez é muito maior do que Adão poderia fazer. O pecado e a consequência que Adão trouxe para você e para mim não é maior do que a glória que Cristo trouxe a nós na cruz.
Por isso, quando nós olhamos para Adão e o responsabilizamos, quando pecamos e olhamos para o pecado, quando pecamos e falamos da nossa natureza, é muito mais desculpas e farrapadas de pessoas que não querem olhar para o sacrifício, mas preferem continuar pecando, do que algo justificável. Porque Paulo afirma que a glória de Cristo na cruz é muito maior do que Adão. Jesus Cristo pode te fazer de novo. Jesus Cristo pode mudar a sua natureza. Jesus Cristo pode mudar o jeito que você pensa, o jeito que você fala, o jeito que você age. Você não precisa ser mais refém da sua natureza vinda de Adão. Mas nisso você vai ter duas escolhas. Você pode viver um cristianismo fraco, medíocre, simples e fácil, onde todos os erros vai ser culpa da antiga natureza de Adão. Todas as falhas, todos os desânimos, todos os erros é porque Adão pecou e aí eu sou um pecador. Ou você pode olhar para o sacrifício da cruz e ter responsabilidade de que esse Jesus morreu para te dar uma nova vida e não para que a gente continue na antiga. Que esse Jesus morreu e não só para te dar uma nova vida, mas Ele te capacita para você viver a vida que Ele te deu. A gente já viu no relato que é impossível a gente ser santo por nós mesmos. E a obra da cruz revela isso. É um Jesus que está te dando uma nova vida e está caminhando com você, porque você não consegue pelas suas próprias forças. Você não consegue ser santo, você não consegue fazer direito. Eu não consigo, nós não conseguimos, e Adão já mostrou isso. Mas está na hora da gente parar de olhar para Adão, parar de responsabilizar Adão e nos apropriarmos do sacrifício de Jesus. E sermos diferentes, e sermos novos, e vivemos nessa nova vida. O último texto que eu quero ler para você, para concluir, é em 2 Coríntios, e você vai abrir também em nome de Jesus, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5º capítulo. E eu quero ler com você em nome de Jesus. A partir do versículo 14 até o versículo 21, Paulo escreve assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Jesus dessa forma, mas agora já não mais o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que novas coisas se fizeram. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta a transgressão dos homens, e confiou em nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz apelo por meio de nós, por amor de Cristo. Suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque foi por nossa causa que Deus tratou como pecado, ou pecador, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A obra da cruz é a obra onde Cristo assumiu todo o pecado e todo o juízo de Deus em nosso lugar. A consequência que era para Adão, o ódio que você tem a Adão, a vontade de bater em Adão quando chegar no céu que você tem, foi direcionada para um homem. A consequência do seu e do meu pecado foi direcionado para alguém. A ira justa de Deus, que era para ser para todos nós e para o mundo, não caiu sobre Adão. Mas Deus, desde Gênesis, ficou acumulando ira, acumulando juízo, sem derramar aos homens. Para que há 2000 anos atrás, no ano 28, depois de Cristo aproximadamente, numa cruz, num madeiro, numa árvore,
não mais viesse a condenação dos homens, mas agora viesse a salvação. Porque todo pecado, toda maldade, toda culpa, toda a ira de Deus, que era para mim, que era para você, foi trocado de lugar, foi direcionado para Cristo. Cristo assumiu todos os seus pecados, Cristo assumiu todas as suas injustiças, Cristo assumiu a sua antiga natureza e morreu por ela. O único homem que merecia a vida, o único homem que não merecia morrer, por sua culpa, por culpa de Adão, por nossa causa, ele morreu na cruz. Para que nós, os que merecíamos a morte, recebêssemos a vida. De maneira que todos aqueles que têm fé em Jesus, recebem esse sacrifício, e toda a justiça que Cristo viveu é direcionada a nós. Por isso a gente chama de sacrifício de substituição, porque Cristo trocou de lugar com a gente. Por isso já não mais vivemos como antes, mas vivemos agora a partir desse sacrifício que transformou a gente. Você pode viver como o ladrão da cruz, que continuava a zombar de Cristo. Você pode continuar como outro ladrão, que continuava a falar: se tu é o Cristo, então faça. A essa espiritualidade pobre e demoníaca, de um Deus que quer fazer, de um Deus que quer dar, de um Deus que vai mudar. É a mesma coisa que o ladrão da cruz fala: se você é o Cristo, faz isso. E muitas vezes nós somos como esse, que queremos que Cristo faça, haja o que nós queremos. Mas de outro lado tem um outro ladrão que entende que nada é. E fala: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Nós éramos que devíamos ter morrido, mas ele não. E num sinal de misericórdia e reconhecimento da própria miséria, só consegue olhar para Jesus e falar: tenha misericórdia de mim, e se lembre de mim quando entrar no paraíso. Por isso o reino de Deus não é formado de pessoas perfeitas, santas ou moralistas, mas é formado de pessoas que reconhecem a natureza e reconhecem a necessidade de um Salvador. E nessa manhã Jesus Cristo está sendo apresentado. Como você vai responder a Ele? Como você vai olhar para Cristo a partir de hoje? Como você vai mudar a sua vida? Vai continuar querendo que Cristo faça? Ou vai entender que Cristo já fez tudo por você? E a gente não precisa mais de nada, a não ser viver a vida que Ele nos deu. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E essa ceia é um memorial vivo da vitória do novo Adão. Esse pão, esse suco que a gente vai tomar, simboliza esse sacrifício glorioso que transformou a sua vida, ou que pelo menos deveria transformar. É esse pão, é esse cálice que você vai tomar daqui a pouco junto comigo, que é a prova viva que você está em comunhão com essa obra, que é a prova viva que você está em comunhão com esse Cristo, que é a prova viva que você aceita esse Cristo como Salvador e quer viver de acordo com a vontade dEle. A ceia é esse memorial, onde a gente pode relembrar essa obra gloriosa do Calvário, onde a gente olha para esse Jesus, que foi colocado cravos e uma coroa de espinho, que era para ser na gente. A ceia é também essa comunhão, é essa aliança, é o pacto de que nós estamos no corpo de Cristo. Por isso só toma ceia quem é batizado, porque a ceia é essa comunhão de que nós temos no corpo de Jesus, e o batismo é a inserção no corpo de Jesus. Por isso, quando você toma ceia, você está falando: eu faço parte dessa família, eu faço parte desse corpo, mesmo com as minhas misérias, mesmo com os meus erros, eu tenho um Jesus que me chama e diga: toma, examine-se, mas toma. Em último lugar, a ceia é a presença mística de um Jesus que se faz presencialmente, gloriosamente presente na igreja, nesse culto. E sim, o culto da ceia é sim um culto mais especial, mais glorioso e com mais unção, porque Jesus assim decidiu que é através desses elementos que a presença mística e poderosa do Espírito é ministrada na sua igreja, fortalecendo as pessoas, mas também matando aqueles que elas fazem sem discernir, porque Deus está neste lugar. Não é que você vai morder Jesus, mas sim, você estará fazendo parte da glória da salvação em Cristo.
Por isso Paulo afirma em 1 Coríntios que todo aquele que come e bebe anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, enquanto Gênesis mostra o peso da queda, a profundidade do mal e a nossa incapacidade, ela também narra essa história de um Salvador que criou as coisas boas, e não foi a queda que impediu o plano glorioso de Deus, porque a redenção em Jesus nos salvou até a consumação que Ele trará com o retorno dEle, e até essa consumação futura, até a volta de Jesus. Ele fala: comam do meu corpo e bebam do meu sangue em memória de mim. Porque é através da ceia que a gente fica forte. Talvez você possa pensar: Deus, mas eu sou pecador, eu sou fraco e eu não mereço a ceia. E sim, não merecemos. Ninguém merece. Se fosse pelo que a gente fez na semana ou deixou de fazer, ninguém seria digno de tomar. Mas eu quero que você reflita comigo: se sem a ceia somos pecadores, se sem tomar a ceia falhamos, significa que é a partir da ceia que a gente vence as nossas lutas, e não é não a tomando. É a partir da ceia que a gente ressignifica, que a gente ganha poder, que a presença mística de Cristo entra em nós e nós melhoramos. Por isso eu faço um último apelo: tome a ceia de Cristo, porque é ela que vai fazer o Espírito entrar em você, é ela que vai fazer e reafirmar o sacrifício que te salvou e te dá forças para continuar e ser esse novo homem, que não é mais parecido com Adão, mas se parece com Jesus. Nós vamos, nesse momento, estar orando pelos elementos. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e estender as mãos junto comigo. Não que esses elementos vão se transformar em algo especial ou algo sublime. Vai continuar sendo um pão sem fermento e um suco de uva. Mas eu oro para que o seu coração esteja sensível e iluminado por Cristo, para que você receba a comunhão em Jesus e a nova natureza que Ele te garantiu na cruz. Por isso, levante suas mãos a mim e feche seus olhos. Senhor Jesus, agora nós oramos por esses elementos, pelo pão e pelo cálice que a gente vai tomar. O Senhor disse: façam isso em memória de mim. E partindo um pão, o Senhor distribuiu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. E em seguida distribuiu o cálice, dizendo: este é o meu sangue, que é derramado em favor do mundo, de muitos, o sangue da nova aliança. Por isso que nós sejamos capazes, Pai, de tomar a sua ceia pela sua misericórdia e graça. E o Senhor venha trazer um momento de renovo, um momento de glória, um momento de poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu peço para que você que vai tomar ceia, na hora que você receber o seu pão, você sente e espere uns pelos outros em nome de Jesus. Mateus 26, 19 diz: os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue. O sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. De maneira que é através desse pão que nós temos consciência que o Cristo foi entregue na cruz em favor de nós. Por isso, todas as vezes que comemos desse pão e tomamos desse cálice, não só relembramos o sacrifício, mas afirmamos de maneira viva que nós recebemos esse sacrifício.
e vivemos por este sacrifício. E até a volta de Jesus anunciaremos que somos discípulos dele e continuaremos proclamando ele até a volta de Jesus. Cristo, ele nos deu essa ceia para que a gente tome, enquanto a gente tem esse corpo temporário. Mas essa ceia aponta para uma ceia futura. Aonde Jesus falou que não beberia mais e nem tomaria mais a ceia, até que vai ter um encontro nos céus, onde cearemos mais uma vez com Ele. Por isso, quando a tomamos, anunciamos a volta de Cristo Jesus. Por isso eu vou pedir para você pegar o pão, em nome de Jesus, para a gente comer junto, ao mesmo tempo. Pode fechar seus olhos e comer, meus irmãos e minhas irmãs. Ore comigo, glorifique a Deus nesse momento, continue adorando ao Senhor. Adore esse Jesus que se entregou na cruz por você. Adore esse Jesus que teve o corpo partido no seu lugar para te dar vida. Adore esse Jesus que não considerou a vida dele como coisa alguma, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e deu a vida por pecadores, para que hoje a gente tivesse essa honra de participar na mesa de Cristo. Agradeça essa glória, agradeça esse sacrifício. Viva a partir dele. E, tomando o cálice, rendeu graças, deu a eles e disse: bebam dele todos,